Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Ana Paula. Com muita alegria que mais uma noite de segunda-feira estamos aqui para, junto com todos vocês, estudarmos mais essas questões, essas páginas do Livro dos Espíritos. Como sempre falamos, esse livro transformador em nossas vidas. Foi o primeiro livro que eu comecei que me chegou às mãos. Numa fase da vida em que eu não entendia muita coisa, mas aquele livro me chamou a atenção, porque eram livros com perguntas e tinham mais respostas, e eu comecei a folhear aquele livro e identificar questões que eu tinha dúvida, e ali vinha as explicações. Algumas eu não conseguia entender, mas outras eu conseguia entender com mais facilidade. E passado alguns anos, eu tive realmente a oportunidade de entrar num grupo para começar a ler e estudar esse livro. E é transformador em nossas vidas, porque ele nos tira, ele nos liquida muitas dúvidas com relação a tudo que a gente muitas das vezes imagina que seja milagres, superstições, fenômenos físicos, que sejam coisas do outro mundo. Quando a gente não entende, a gente acha, isso é coisa do outro mundo. Mas é engraçado, Célia, que eu tinha um entendimento nato, talvez, de tudo aquilo, só que eu precisava ler novamente, reestudar, né? E aqui nesse livro eu consegui encontrar respostas para tudo, todos os questionamentos, em todos os sentidos da nossa vida. Ele nos dá a possibilidade de uma transformação, de uma mudança de comportamento, uma mudança de paradigma de nossas vidas. E o que é fantástico é que esses conceitos enraizados que trazemos, existem dentro de nós, estudando esse livro, a visão que a gente passa a ter, mas é claro, não tem outra. Não podia ser diferente, não, né? Podia. Usando a nossa razoabilidade, né? O nosso entendimento, a compreensão, a gente percebe que, puxa vida, não pode ser diferente. Tem que ser assim. Por exemplo, não está aqui no livro o livro dos Espíritos, está no Evangelho. Mas aquela passagem que Jesus fala para Nicodemos, da água, que não nascer, sim, da água e do Espírito, aí a gente pega o batismo da sim, água, tá sim, lá a água, vamos lá. E aí nascer da água, né? Essa água do ventre, né? E aí a gente, aquele batismo lá, tem que batizar, porque tá lá. Mas não é aquela água. Essa interpretação que nós fazíamos e fizemos durante muito tempo. E né? A gente vai se esclarecendo, a gente vai abrindo o horizonte, porque é claro que não tem cabimento de ser assim. Essa explicação é mais razoável, é mais ponderada. Eu acho que, Célia, é transformador em nossas vidas quando nós fazemos 3 perguntas para nós. De onde nós viemos? O que estamos fazendo aqui? E para onde vamos? Porque todos vamos perder esse corpo físico. Pois é. Quando a gente mergulha nesse entendimento de onde nós viemos, porque nascemos, o que nós estamos fazendo aqui? A gente avaliar a nossa vida, o nosso propósito de vida e para onde nós vamos. Quer dizer, a gente vai em busca dessas respostas, a gente vai mergulhar inevitavelmente nesse mundo dos espíritos. Nesse outro mundo paralelo ao nosso, o mundo verdadeiro, porque aqui é uma cópia do mundo espiritual, como os amigos espirituais já nos disseram,
A gente vai mergulhar nesse entendimento verdadeiro dessa nossa vida única, porém com esses nossos estágios, tanto no mundo dos espíritos como reencarnados, com uma visão sempre de progresso, de evolução. Vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar prosseguimento ao nosso estudo. Vamos agradecer a Deus, pedir a nosso irmão maior, Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, que nos envolva, assim como todos os espíritos amigos, possam nos envolver nesse momento, a todos nós, trazendo toda a clarividência, a claridade, o entendimento necessário para que a gente possa frutificar nesse estudo dessa noite, para que ele possa penetrar em nossos corações, nos nossos entendimentos, e que a gente possa promover a partir daí as transformações necessárias para a nossa vida daqui para frente. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Como sempre fazemos, nós vamos pedir para que seja colocado para vocês um pequeno texto de uma reflexão e vamos falar um pouco sobre ela. E a reflexão dessa noite diz assim: a paz começa comigo. O crescimento nos faz ver a realidade de outra forma. Pense, o que estou repetindo? O que necessito aprender para mudar essa situação? Medite. E essa citação de hoje é para que a gente possa fazer essa reflexão, né, séria. Primeiro, a paz começa comigo. Nós não podemos mais imaginar que fulano tirou a nossa paz. Fulano tirou a minha paz. Não temos mais que fazer essa reflexão. A paz tem que estar comigo. E se nós temos a paz, ninguém tira ela de nós. Vamos rever esse nosso entendimento com relação a essa serenidade, essa paz, esse entendimento, essa compreensão que nós, muitas das vezes, colocamos na conta do outro, mas que é a responsabilidade nossa. Depois ele nos diz: o crescimento nos faz ver a realidade de outra forma. E não é assim. À medida em que a gente vai mergulhando no entendimento desse nosso estudo, nós vamos despertando para essa realidade. E a gente começa a ver as nossas doenças, os nossos fracassos, as nossas tentativas, as nossas dificuldades, as nossas vitórias, de uma outra forma. E Nivaldo, essa primeira parte da nossa reflexão da semana, o crescimento nos faz ver a realidade de outra forma. Aí isso me lembrou uma fala que é muito comum. O mundo está pior. Está pior. Mas sabe por quê que muitos de nós têm essa ideia de que o mundo está pior? Porque a gente já vê coisas que a gente não via antes. Coisas que hoje nós já não admitimos mais e que ontem admitíamos. Então, isso que nós reprovamos, isso que nós não aceitamos hoje, porque não somos muito mais evoluídos do que ninguém, não. Mas estamos procurando galgar esses degraus. E aí a gente já vê a coisa de uma outra maneira. De um outro prisma. E aí a gente começa a ver coisas que a gente não via. Além de que tudo nos chegam com mais facilidade. Perfeitamente. E aí, a segunda parte diz assim, ó: pense, o que estou repetindo? O que necessito aprender para mudar essa situação? Será que nós estamos querendo resultados diferentes
fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Será que nós estamos aproveitando esses ensinamentos aqui, que nós já estamos na questão 803? 800 questões nós já lemos em 3 anos. Será que nós estamos aproveitando esse mergulho para transformar algumas crenças que nós tínhamos, entendimentos que nós tínhamos, que nós precisamos mudar, sob pena de continuarmos na mesma? Até porque, Nivaldo, nós não temos que repetir, somente repetir. Nós não somos papagaios. Nós temos que sentir isso que está aqui. Sentirmos esses ensinamentos. Porque aí vai fazer diferença. Repetir só não vai resolver nenhum ponto. E quando nós, Célia, realmente aprendemos, a gente se transforma, a gente muda. E aí é o que você falou. A gente já começa a enxergar coisas que a gente não via antes. Não é isso? A evolução traz luz, traz entendimento à nossa compreensão. A gente passa a enxergar coisas, a ver determinadas situações de um outro aspecto, sobre um outro ângulo, de uma outra forma. É a mesma coisa, Nivaldo. Um quarto onde não tenha luz. Você não acha nada. Não acha nada. Aí a luz se faz. Aí você vê a bagunça que era aquilo. Que está aquilo. Quer dizer, enquanto estava numa escuridão, estava tudo em ordem. A hora que a luz se faz, aí a gente vê a dimensão da bagunça que é. Agora, aquela bagunça sempre existiu. Ela sempre esteve ali daquele modo. Nós é que não víamos. Nós é que não víamos. No momento em que a gente acende essa luz, e essa luz para nós é um conhecimento. É o estudo. A gente passa a enxergar. E aí, por isso é que muitas das vezes, quando nós passamos a enxergar coisas que não víamos, e aí a gente imagina que o mundo está pior. Mas não. É porque nós, está muito melhor. Nós é que passamos a enxergar um pouco mais. Então vamos lá no nosso estudo, né? Nós estamos no capítulo 9 agora. Ainda nas leis de Deus, as leis morais, leis naturais, leis de Deus. E são 12, nós estamos na 9ª, que é a lei de igualdade. Muito importante essa lei para tudo isso que nós estávamos falando até agora. Nós vamos ver alguns tópicos, né? A gente precisa entender essa igualdade. E os tópicos que veremos, os itens, né? Igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, as provas de riqueza e miséria. É prova, né? As provas. Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Olha que Kardec já colocou isso aqui em 1857. 56, Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Igualdade perante o túmulo. E o primeiro tópico que nós vamos ver é igualdade natural. A questão 803. Perante Deus, Kardec pergunta, perante Deus, são iguais todos os homens? Não precisa nem... Nós já estamos aqui na questão 803, com todo o conhecimento que nós já temos até hoje, a gente sabe que tem uma ideia que eles vão responder positivamente. Que a espiritualidade vai responder. Então,
Kardec pergunta: perante Deus são iguais todos os homens? E a espiritualidade nos responde: sim. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. No meu livro está assim, né? O sol brilha para todos. É o que a gente conhece, né? O sol, no meu é luz para todos. Brilha para todos. Ou brilha para todos. Mas não é verdade. É. O sol, ele tem preferência. Ele gosta. Não, a gente não admite. Como que a gente vai admitir isso? E a mesma coisa é o nosso Pai. Perante Ele, perante ao nosso Pai, todos nós somos iguais. Iguais em relação ao seu amor, a sua atenção, a sua dedicação, a sua criação com amor. Assim somos todos nós perante Como sempre Ele. falamos, né? Todos fomos criados simples e ignorantes. Todos nós. Não houve privilégio na criação divina. Aí a gente pensa assim, mas Jesus. Virgem Maria. Todos. Não existe Jesus privilegiado. foi um espírito que foi criado muito antes de nós. Então, antes. ele tem toda essa bagagem de conhecimento que um dia ele disse que nós também teríamos. E é claro que ele, com certeza, ele errou menos. Do que nós. O caminho dele foi mais reto. Nós estamos fazendo a opção desse caminho tortuoso. Então, vamos demorar mais tempo? Vamos demorar mais tempo. Mas todos nós, a criação de todos nós, simples e ignorantes. E nessa questão 803 tem uma nota muito esclarecedora de Kardec. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Não vamos esquecer que são leis de Deus, leis naturais, leis morais. Essas leis, todos nós estamos submetidos. E são imutáveis. Imutáveis. Não tem privilegiados perante essas leis. Porque quando a gente fala em lei, Nivaldo, a gente pensa na lei humana. A gente é trazido à lei humana. A lei civil. E aí tem as privilegiados. Nossas leis, a gente sabe que há privilégios, existem leis que não são cumpridas, leis que não pegam, mas nas leis divinas, não. Elas são únicas, imutáveis e permanentes. E para todo o universo. Então, a nota de Kardec, repetindo: todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o do pobre. Não é verdade? Que nós vamos ver lá na igualdade perante o túmulo. Mas aqui, na primeira questão da lei de igualdade, Kardec já nos adverte. O corpo do rico se destrói como o do pobre. As dores são iguais. São iguais. Uma dor de cabeça, uma dor de se quebrar um braço, uma dor é igual para o rico e para o pobre. Deus
a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Não há privilégio. Não há privilégio. O que a gente costuma falar, a porta do túmulo, é a porta democrática. Porque ultrapassou aquela porta. Ficou tudo para o lado de cá. Todo mundo é igual. Aqui, na matéria, fazemos distinção de acordo com a posição social, com a posição de profissões, de aptidões, mas ultrapassou a porta do túmulo, aí não tem mais. E vamos para a questão 804. E a gente já muda, né? Falamos de igualdade natural, agora vamos falar sobre desigualdade das aptidões. Desigualdade das aptidões. Vamos parar para pensar o que seria desigualdade das aptidões? A gente percebe, né, Célia, que uns têm uma aptidão para um determinado ofício, outros para outros. São as profissões. São os talentos. Os talentos que cada um de nós temos. A música. Tem aqueles que pintam, os que desenham, os que constroem. Né? Então, são as aptidões. Então, desigualdade das aptidões. Kardec pergunta, por que Deus não concedeu as mesmas aptidões a todos os homens? Por quê? Se nós tivéssemos, todos nós, as mesmas aptidões, os mesmos talentos, né? E os espíritos vão nos responder. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo. E, por conseguinte, possui mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de sua experiência e da vontade que lhe constitui o livre-arbítrio. E aí, a gente volta lá no início. Já comentar sobre esse primeiro... Deus não nos criou todos simples e ignorantes. Nós já estudamos isso. Isso é o ponto de partida. E dali eu fui me interessar por uma coisa. Dentro do livre-arbítrio, cada um de nós vai se interessando por alguma coisa. E aí vai acontecendo, mas a oportunidade... é dada para todos. É dada para todos. Célia, a gente sempre faz essa correlação aqui de uma classe escolar. Numa classe escolar, todos os alunos estudam e têm as mesmas notas? Não. Uns se dedicam mais, estudam mais, outros se dedicam menos, estudam menos. Tem aqueles mais bagunceiros, tem aqueles que vão repetir de ano porque não querem estudar. Cada um utilizando o seu livre-arbítrio. Ou seja, e já com as suas tendências. A oportunidade do aprendizado é dada a toda a classe. Mas nem todos vão fazer o mesmo aproveitamento. Então, uns vão partir na frente. Uns vão desenvolver mais habilidades, outros vão ficar um pouquinho para trás. Esses que vão ficar para trás não vão ser esquecidos, não. Eles vão ter a oportunidade, num determinado momento, de evoluir também, de aprender aquilo que estão deixando momentaneamente de aprender. Mas vão ter um retardo. E é isso que os espíritos nos dizem. Além do que, todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas não fomos criados na mesma época. E essa diferença, a espiritualidade, quando eles nos dizem aqui, vontade com que obram, essa dedicação. Dedica mais, dedica menos. Não tem dedicação nenhuma. Não conhecemos tantas pessoas que gostam mais de fazer aquele determinado ofício, outros que fazem mais empurrados e tudo mais, outros que não querem aprender, ou não querem trabalhar, ou não querem se dedicar. Conhecemos.
Então, é isso que vai levar a essa desigualdade das aptidões. Aqueles dois alunos que estão juntos para aprender lá a tocar piano, aqueles que se dedicar mais, aquele que estudar há mais tempo, vai saber mais, né? Então, na primeira parte da resposta, eles nos dizem isso, que vai levar em consideração a dedicação de cada um e o tempo que cada um... o menor tempo. O tempo que cada um já está praticando ou treinando. Daí eles continuam. Daí, uns se aperfeiçoarem mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A interação das aptidões é necessária, a fim de que cada uma pessoa, para que cada uma possa concorrer para os desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem o seu papel útil a desempenhar. Além disso, sendo solidários entre si, todos os mundos, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para vos dar os exemplos. Nós vamos depois ver 361, que ele está pedindo para a gente ir lá ver. Mas então a gente tem essa oportunidade de nós desenvolvermos essas nossas aptidões de acordo com os nossos esforços próprios, utilizando a nossa vontade. E aqueles que aproveitarem mais, evidentemente, que vão ter a oportunidade de receberem mais esse entendimento, essas virtudes, né? Essas aptidões, desenvolver melhor as aptidões. Mas eles nos dizem aqui no final, Célia, dessa solidariedade entre mundos. Mas antes, a espiritualidade, eles nos diz que a aptidão que leva a um fazer determinada coisa, o outro já não tem essa aptidão. E aí vai ser necessário essa solidariedade. Primeiro, essa solidariedade entre nós, de um ajudar o outro, né? Depois ele diz a solidariedade entre planetas. E a gente, como ele coloca aqui, né? Além disso, sendo solidários entre si, todos os mundos, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham aqui habitar, para vos dar o exemplo. Então nós recebemos constantemente, Célia, a visita, a encarnação de espíritos de outros planetas, que aqui vem nos dar esse impulso necessário para que a gente possa desenvolver tanto essa parte intelectual, tecnológica, mas a moral também. A moral. Principalmente a moral. O que a gente vê, né, Célia, o nosso progresso, que é mais assim característico, né, esse tecnológico. O avanço da medicina, por exemplo. Né, é claro que tivemos a colaboração de espíritos de outros orbes, de outros planetas, que vieram aqui dar esse impulso necessário para nós. E até mesmo nessa nossa tecnologia, que hoje a gente passeia. Né? Se nós avaliarmos, como já falamos aqui, de 30, 40 anos atrás para agora, nós tivemos uma evolução extraordinária da nossa tecnologia. Precisamos dar esse impulso também na nossa parte moral. Mas essa ajuda, com certeza, como eles nos dizem, veio também capitaneada desses espíritos de outros orbes que vieram para dar esse apoio para nós, esse apoio solidário. Ele pede para que a gente vá na questão 361. A questão 361, que nós já vimos, fala sobre faculdades morais e intelectuais do homem. E a questão diz assim, pergunta assim Kardec, qual a origem do homem, de suas qualidades morais
boas ou más? E eles respondem: são as do Espírito que nele está encarnado. Quanto mais puro é o Espírito, mais propenso ao bem é o homem. Então, o que vai determinar as nossas qualidades morais é a evolução espiritual. Porque o homem, esse homem, a carne, simplesmente é o nosso, é o corpo, que é o burrinho que conduz esse espírito. Então a evolução é do espírito. Então quanto mais... Teoricamente, os espíritos criados muito anterior a nós... Teoricamente, eles têm que estar mais evoluídos. Eles podem estar mais evoluídos. Voltando a fazer aquela comparação. Aproveitou melhor. Voltando a fazer aquela comparação. Se a gente pega uma criança de 16 anos e uma de 8, a gente imagina que essa de 16 esteja mais evoluída intelectualmente do que essa de 8, ou a de 12. Mas muitas das vezes não é assim, né? Essa de 16 pode ter tido um retardo por livre-arbítrio, não quero estudar, e aquela outra ultrapassou em conhecimento. Então, é isso que eles nos dizem aqui. A questão 805. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Nós já vimos em estudos passados que o que somos é nosso. Isso é nosso. O que temos é que não é nosso. Aquilo que os bons sentimentos, os meus sentimentos, bons ou maus, os meus pensamentos, os meus atos, isso é meu. Ninguém tira. Os conhecimentos adquiridos, isso ninguém tira. Agora, o que eu tenho, isso não é meu. Isso não levamos. Eu usufruto. Então, Kardec pergunta: faculdades adquiridas. Conserva o espírito essas faculdades? Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? E a espiritualidade nos responde: sim. Já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede, não anda para trás, não esquece. E aí eu gosto muito de usar o exemplo da leitura. Quando a gente aprende a ler, é automático. A gente vê alguma coisa escrita, não adianta a gente pensar assim: não vou ler, já leu. Já leu. Aquilo está enraizado em nós. Voltando à espiritualidade, sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Essa questão me lembra Nestório. Sim. Nestório é o personagem de Emmanuel. Que primeiro ele narra no livro Há 2000 anos a sua vida, a sua passagem como senador romano. Na época de Jesus. Ele, inclusive, encontra com Jesus.
50 anos depois, ele desencarna com o vulcão, e 50 anos depois ele reencarna novamente. Ele que tinha sido um senador romano, ele vem como um escravo. Nestório. Então, olha só, ele foi um senador romano, na época de Jesus, reencarna 50 anos depois da pele de um escravo, né, para nos ensinar. Então, a Célia está trazendo exatamente esse exemplo por isso. Né? E aí, Nestório, todo aquele conhecimento do senador romano está em Nestório. É dele. E ele é um escravo brilhante. Ele é um escravo porque brilhante. Porque ele tem todo esse conhecimento adquirido, né, intelectual. Então não perde. E como a espiritualidade nos diz, poderá escolher no estado de espírito livre um invólucro mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve. Aí vemos aí o senador e o escravo. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Ele precisava trabalhar nele alguns valores morais que, como senador, ele não tinha conseguido. Então, ele vem como escravo para vivenciar essas experiências, mas sempre com a visão útil do progresso. O progresso dele, individual, e, evidentemente, trouxe para nós aí esse exemplo para que a gente também possa aproveitar e trabalhar em nós essa necessidade também de evoluirmos. E aí ele pede a questão 180, para que a gente vá na questão 180. Só o iniciozinho, a pergunta e o iniciozinho da resposta da espiritualidade que já vai dar para nos esclarecer. Passando desse planeta para outro, conserva o espírito, a inteligência que aqui tinha? A resposta deles, sim, sem dúvida. A inteligência não se perde. A inteligência é um dom que adquirimos, que passa a fazer parte do nosso ser. E isso a gente não perde. Podemos, né, Célia? Em algumas situações, as nossas habilidades ficarem adormecidas. Adormecidas, é diferente. Porque muita gente pode dizer, mas eu não tenho habilidade nenhuma, eu não sei fazer nada. Talvez você esteja numa encarnação em que você não precise das habilidades que você já tenha adquirido. Você esteja a experimentar uma outra situação. Ou não possa usá-las. Ou não possa. Mas a verdade é que elas não se perdem. Por isso até que nós, no estudo da semana passada, você falou sobre aquelas crianças que, muito pequenas, sentam ao piano e conseguem dedilhar e tirar as melodias mais belas possíveis, as quais não tinham nunca visto, nem estudado. Por quê? Porque são espíritos reencarnados que foi dado a eles a oportunidade deles manterem esse conhecimento. Né? E aí tem uma nota de Kardec. Aí Kardec nos diz: assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação. Não foi Deus, não foi no momento de ser criado que foi dada mais ou menos aptidões. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenha chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos, em graus diversos de desenvolvimento, estivessem em contato,
para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Então, desigualdade na criação, nenhum de nós. Somos todos iguais e temos as mesmas oportunidades. Tem sim irmãos mais evoluídos moralmente que nos auxiliam nessa caminhada de evolução. Mas por que eles são mais evoluídos moralmente? Porque assim foi Deus que deu? Não. Eles aproveitaram melhor esses ensinamentos. As oportunidades que receberam, eles aproveitaram melhor. Ou que são espíritos mais antigos. Criados antes de nós. Que também vivenciaram e tiveram. A gente não pode comparar um recém-nascido com uma pessoa que já está adulta. Então, esse foi criado agora. Então, aqueles espíritos que foram criados há mais tempo, eles tiveram mais oportunidades e aproveitaram. Então, eles estão à nossa frente. Vamos agora, Célia, a mais um tópico. Desigualdades sociais. Então, olha bem como Kardec vai induzindo, né? Igualdade natural. Aí, Kardec, a espiritualidade nos diz que todos nós fomos criados simples e ignorantes, iguais, todos nós. Aí ele fala a desigualdade das aptidões. E agora, das desigualdades sociais. Né? A primeira questão, ele fala assim, 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? É uma lei, essa desigualdade que a gente percebe, um com tantos e outros muitos sem nada? É lei? É lei da natureza isso? Eles vão estimando. Não. Ela é obra do homem e não de Deus. Mas não pode ser o de Deus. Essa desigualdade que a gente percebe hoje, de poucos com muito e muitos com pouco, é uma desigualdade do homem. Porque aí, não é de Deus. Porque vamos ver, Evaldo, nós temos aptidões diferentes. Então, se eu desenvolvo a minha aptidão e essa aptidão me proporciona um outro olhar da vida, de ganhar mais, de ganhar mais, de ganhar mais, alguém vai ficar sem, isso é claro. Alguém vai ficar faltando. Agora, aptidão, esse também que fica faltando, ele tem aptidão. Também tem as aptidões. Mas esse daqui empregou gananciosamente. Esse aqui empregou egoisticamente essa aptidão. A gente vai ver, né, Célio, o que nos leva a essa diferença é orgulho e o egoísmo. E o egoísmo. É o nosso orgulho de nos acharmos melhores. É o nosso egoísmo de querer tudo para nós e não querermos dividir minimamente com os nossos irmãos de caminhada, né? Então, essa desigualdade social não é lei de Deus. A desigualdade das aptidões é do ser. Nós precisamos dessa diversidade. Agora, as desigualdades sociais, não. Célia, o nosso tempo está extinguindo. É verdade. Nós vamos retornar a essa questão na próxima semana. Mas só para que a gente possa concluir a leitura, pelo menos, no item A, Kardec pergunta: essas desigualdades desaparecerão um dia? E eles respondem: só as leis de Deus são eternas. Não haveis apagar-se pouco a pouco, todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá ao mesmo tempo que a predominância do orgulho e do egoísmo. Só restará a desigualdade do mérito. Chegará um dia
em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se verão mais como de sangue, mas ao menos puros. Só o espírito é mais ou menos puro. E isto não depende da posição social. Não vai dar para a gente comentar hoje. Vamos retornar à questão 806 na próxima semana. Vamos ficar por aqui. Célia vai fazer o nosso encerramento. Agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo a todos vocês, amigos espirituais, por mais esses momentos aqui juntos, por todas as intuições que nos chegaram, por toda essa luz que ilumina o entendimento de todos nós. Te agradecemos, Mestre, agradecemos a Deus, nosso Pai, primeiramente a Deus, nosso Pai, por tudo isso que nos é concedido. E pedimos, Mestre, que a nossa vontade, essa nossa ânsia de procurarmos esses ensinamentos seja sempre alimentadas. Que tenhamos força, que tenhamos sempre essa boa vontade, essa gratidão de ter esses ensinamentos ao nosso alcance. Que a tua luz, Mestre, nos ilumine, nos acompanhe em todos os momentos dessa jornada. Que assim seja. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.